Então, meus irmãos, nós estamos meditando na carta aos Hebreus, estamos no capítulo 11, e hoje a gente vai pensar sobre um tema muito interessante: pessoas de quem Deus não se envergonha. Você já teve vergonha de andar com alguém? Interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de andar com certas pessoas, né? E hoje nós estamos em Hebreus capítulo 11, os versos 32 a 40. Vamos ficar em pé e vamos fazer esta leitura, irmãos. Vamos fazer uma leitura responsiva. Então, 11:32, eu começo e vamos assim nos alternando. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Prosseguindo, então, nesta lista aí dos heróis da fé, nas quintas-feiras, a gente está assim pontuando um nome. Aí, pensa naquele nome e trabalha ele. Principalmente aqueles heróis da fé que não são mencionados aqui. Mas os irmãos estão vendo que aqui ele acrescenta, ele fala assim, olha, não dá nem tempo de falar nos outros. Se eu tivesse tempo, eu iria comentar sobre esses outros. E quem são eles, esses outros heróis que ele não pontuou, não descreveu qual foi a ação deles, mas que são colocados como homens e mulheres de fé. Então nós temos uma primeira lista aí, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Então, o primeiro da lista dele, que ele acha que, se tivesse tempo para falar, seria sobre Gideão. Gideão, meus irmãos, com apenas 300 homens, ele conseguiu vencer o poderoso exército dos midianitas. E era uma multidão, era muita gente. E Gideão começou com 30 e tantos mil, e Deus foi dizendo que tem muita gente, e foi diminuindo, até
que ficaram somente 300, e com aqueles 300 ele venceu aquele povo. E mais à frente nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre Gideão, mas esse é o primeiro da lista aí, que o escritor apenas cita o nome, mas não fala do feito dele. E para minha surpresa, ele coloca Sansão. Interessante, né? Que Sansão, a gente sempre olha para Sansão como aquele indivíduo, né? De altos e baixos, camarada meio fraco, meio atrapalhado, muito atraído por mulheres. Mas aqui o escritor coloca Sansão como um homem de fé, que se ele tivesse tempo, ele iria falar a respeito da fé que Sansão nutriu. E aí é relacionado, né? Sansão, os irmãos sabem, a Bíblia diz que ele livrou o povo de Israel dos filisteus no tempo dele. Ele julgou a Israel por 20 anos. Então ele foi um juiz de Israel. A gente não consegue se lembrar e atentar para esse fato, né? De que Sansão recebia pessoas, que ele julgava, fazia justiça, fazia juízo. E certamente ele alimentava o povo em relação à fé que eles deveriam ter em Deus. Então, Sansão é essa pessoa. Outra figura que eu acho muito interessante é a de Jefté. Que Jefté, ele era filho de uma prostituta. E ele foi expulso de Israel, porque os irmãos dele falaram, você não é dos nossos, não, você é filho de uma prostituta, cai fora. Só que quando o povo de Israel teve que lutar contra os amonitas, os filhos de Amon, e que eles viram que não tinha como se defender, eles se lembraram de que Jefté era um homem de fé. Como é que pode, né? Era um homem valente. E eles mandaram chamar Jefté lá no Egito. E Jefté vem e luta contra os amonitas e os vence. Jefté foi aquele que fez um voto apressado. Ele disse, Deus, se o Senhor me der vitória nessa batalha, aquilo que primeiro sair ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício. Eu não sei o que Jefté estava pensando, mas ele só tinha uma filha, e foi aquela filha que saiu ao encontro dele. E ele teve que cumprir o voto dele. É uma coisa assim, uma história meio estranha na Bíblia. Há quem diga que ele não chegou a sacrificar a filha, mas que ela fez voto de castidade e tal. As pessoas às vezes tentam dar um jeitinho, porque elas acham que não foi uma coisa muito boa aquela, elas tentam dar um jeitinho. Mas eu acredito que realmente ele fez o sacrifício da própria filha, que deve ter sido muito doloroso para ele. Mas Jefté é colocado como um herói da fé. O outro que aí na lista aparece aí, e eu não coloquei esse no boletim, é Baraque. Então, os líderes de célula que puderem, acrescentem Baraque, porque ele não aparece no boletim. Ele está no texto, mas não está no boletim. Baraque, ele derrotou o exército de Jabim, rei de Canaã. Olha, foi uma vitória muito importante, porque Jabim reinava sobre Canaã, o lugar que era promessa de Deus. E Jabim tinha um comandante muito famoso, muito poderoso, chamado Sísera. Acontece que o escritor menciona Baraque, mas ele não menciona Débora. Porque quem tomou a iniciativa foi Débora, que era uma profetisa. Interessante, segunda profetisa que a Bíblia fala, avalizada por Deus, não é? Quem se lembra quem foi a primeira profetisa que a Bíblia fala? Hein? Foi depois. Miriam. Exatamente, Miriam. Que a Bíblia, a primeira profetisa que a Bíblia fala. Porque vem Miriam, né? E agora vem a Débora, e mais à frente que vai ter a profetisa Hulda.
Mas é interessante que Débora era essa mulher de fé, e a Bíblia diz que ela era juíza, a primeira juíza de Israel. E ela manda chamar Baraque e fala assim, ó, você vai deixar, não vai agir? Deus mandou que você convoque o povo e faça uma guerra. E Baraque era aquele tipo do cara que só vai se a mulher for, né? E olha que a Débora, ela era mulher de Lapidote. Tá? O marido de Débora chamava-se Lapidote. E o pai de Baraque era Abinoão. E aí ele fala assim, eu só vou se você for comigo. Ela falou, tudo bem, eu vou com você, mas a honra da vitória não vai ser sua. E aí, quando Císera se vê ameaçado, ele foge a pé, e ele entra na casa de Jael. E Jael o abriga lá, cobre ele com cobertor, dá leite para ele, e ele desmaia de cansado, e Jael vai lá e esmaga a cabeça dele com uma marreta. E é interessante que Jael não era israelita. Jael era da descendência de Obabe, que era cunhado de Moisés. Mas ela estava ali e naquele momento ela foi usada para derrotar aquele inimigo. Então, duas mulheres aí que não são mencionadas como heroínas da fé, mas o autor coloca Baraque. E aí, nós vamos encontrar depois na lista Davi. Davi, não precisa falar sobre ele, que ele livrou Israel da opressão dos filisteus e se tornou o rei mais importante de Israel. Aí ele menciona também Samuel. Samuel foi o último dos juízes, que exerceu praticamente 3 funções. Ele exerceu a função de juiz, de sacerdote e de profeta. Samuel exerceu esses 3 ofícios. E ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, e é contado aqui como homem de fé, e ele livrou também Israel dos filisteus na época dele. E aí depois vai falar sobre os profetas. E aí, bem especificamente dos profetas, os profetas foram os porta-vozes divinos para muitos povos, não só para Israel, mas houve profetas que pregaram para outros povos. Jonas, por exemplo, pregou para os ninivitas, os assírios, não é? E houve outros profetas que pregaram para nações como Edom. Jeremias, às vezes, pregou para diversas nações, além de pregar para o povo de Judá. Deus, inclusive, deu uma função para Jeremias, falou, você vai, leva essa taça de vinho aqui e dá para cada rei. Eu fico pensando, né? Interessante essa função de Jeremias. E aí, dentre os profetas mais importantes, assim, que de maior destaque, mais importante, de maior destaque, nós temos Elias. Elias representa os profetas. Quando se fala em profeta, se pensa em Elias. Por isso que ele aparece lá no Monte da Transfiguração, ele e Moisés. Ele representando os profetas e Moisés representando a lei. Aí temos Isaías, que foi um profeta palaciano, né? Profeta dos mais importantes também da Bíblia. Jeremias, profeta chamado Chorão, profeta que, coitado, não teve sucesso na pregação dele. Ninguém se convertia, os reis não ouviam, o povo não ouvia, e o povo foi levado escravo, e depois ele ainda foi levado cativo também, junto com o pessoal para o Egito. Então, temos Ezequiel, que foi profeta de Deus no cativeiro. Hoje eu terminei de ler Ezequiel. Foi profeta de Deus no cativeiro, e também Daniel, que Daniel serviu no palácio por diversos reis. Ele serviu. Então, quando a Bíblia fala aí os profetas, então,
essa questão dos profetas é muito importante, tanto que a gente vai encontrar alguns textos, algumas referências, mencionando o que estava escrito nos profetas. Por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, o que foi escrito pelo profeta, o que o profeta disse, tinha realmente valor inspirativo, valor divino para as pessoas. Em Mateus 7,12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque, isso é Jesus falando, porque é a lei e os profetas. Em Marcos capítulo 1, versículo 2, como está escrito nos profetas. Tá? Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Lucas capítulo 2, versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí, no boletim, eu vou pedir que os irmãos corrijam, que lá no boletim está Lucas 14, 44. É Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Interessante que Jesus acrescenta isso aqui. Tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos devia se cumprir. Em João capítulo 6, versículo 45, diz, está escrito nos profetas. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Atos 7, 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Eu estou vendo aqui que no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aquele texto anterior é aqui agora que eu vou falar, tá? Atos 24, 14. É esse aqui que mudou, tá? É esse que mudou para 24. Olha, ao invés de ser 14, 14, é 24. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então vocês veem, quando o escritor da carta aos Hebreus fala e dos profetas, você vê a importância desses homens e mulheres de Deus que foram destacados na Bíblia, tiveram uma história, mas que o escritor da carta aos Hebreus não coloca ele na lista daqueles anteriores. Ele apenas menciona aqui e não fala especificamente o que aconteceu. Porque sobre Enoque ele vai dizer, andou com Deus, né? Abel ofereceu o melhor sacrifício, Abraão obedeceu. Então ele vai pontuando assim o que cada um desses heróis, cada um fez. Mas aqui não, ele só menciona. Então, o que mais nós podemos dizer sobre esses heróis da fé que apenas são mencionados aqui? Em segundo lugar, diz que essas pessoas venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. E aí é o versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, quando fala que venceram reis,
ele, por exemplo, não mencionou Josué. Josué, meus irmãos, venceu 31 reis. 31 reis Josué venceu. Olha, imagine, o período dele foi um período de muita guerra. Às vezes você pensa, meu irmão, que Deus vai dar a bênção e vem assim de bandeja. Não, tem muita guerra, meu irmão, para batalhar, para vencer. Houve diversos juízes que foram usados por Deus para vencer poderosos reis. Se vocês virem lá a lista dos juízes, de como eles venceram. E quando a gente chega em Davi, que ele até menciona Davi, na lista aí, Davi, ele venceu não somente os filisteus, mas diversos reinos em volta, a tal ponto de que quando ele passa o reino para Salomão, não havia mais inimigo. Salomão assume o reino na paz. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Versículo 4. Porém agora, o Senhor meu Deus, isso é Salomão que está falando, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem mal encontro, nem algum mal encontro. Olha só, Salomão sim recebeu o reino de mão beijada, não é? Até o material para o templo, Davi deixou muita coisa preparada. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus fala: eu poderia falar sobre Davi, mas não dá tempo. Então venceram reinos. Em 2 Crônicas 9, 26, diz: e dominava Salomão sobre todos os reis, desde o rio aí é o rio Eufrates, lá em cima, já na Babilônia, tá? De onde era o Jardim do Éden. Ele dominava desde o rio até a terra dos filisteus e até a divisa com o Egito. Olha só, lá em cima no norte, divisa com o Eufrates, e cá embaixo praticamente divisa com o Nilo. Ele dominava. Então Davi foi essa pessoa que conquistou esses reinos todos e os deixou para o seu filho Salomão, um país em paz, em descanso. Agora, outro destaque aí nesses heróis da fé, que isso seria muito bom a gente aplicar na vida da gente. Terceiro lugar, pessoas que Deus não se envergonha, porque elas da fraqueza tiraram força. Olha só. Da fraqueza tiraram força. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, não se entregaram na luta. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então apagaram a força do fogo. De quem vocês se lembram? Mesaque, Sadraque e Abednego, que realizaram aquele feito extraordinário de não se curvar diante da imagem de Nabucodonosor, foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, e lá dentro o fogo não lhes causou nenhum dano. Aí depois nós temos que escaparam do fio da espada. Os livramentos que Deus deu a muitos deles. E nós temos também aqueles que na batalha se esforçaram, da fraqueza tiraram forças. Aí sim que eu queria que a gente pensasse. Quando você estiver, meu irmão, fraco, desanimado, lembre-se que você precisa se levantar. Não se entregar à fraqueza, ao desânimo. Você precisa ser como esses heróis da fé, que mesmo em momentos de extrema fraqueza, eles conseguiram reunir forças
conseguiram reunir forças para cumprir a missão deles. Da fraqueza tiraram forças. Onde é que você está se sentindo muito fraco? Deus espera que você possa superar isso. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. Você pode dizer: Deus, eu estou sem forças, preciso da tua ajuda, preciso que tu me tomes pela mão. E a gente fica pensando nessas pessoas aí, pessoas simples, de repente não foram tão pontuadas, não é? Mas a gente fica olhando para a prostituta Raabe, que é uma mulher desprezada, vivendo à margem da sociedade. É chamada de prostituta, olha que coisa. Mas essa mulher reúne forças para proteger os espias e para ser uma porta-voz de Deus, dizendo: olha, todo mundo aqui está com medo. O coração de todo mundo está derretido. José, na prisão no Egito, ele não se entregou ao desânimo, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo perseguido, sendo injustiçado. Se isso está acontecendo com você, meu irmão, não se deixe abater. Eu tenho um tipo de filosofia de vida, de ministerial, é o seguinte, aquilo que Paulo disse para Timóteo: cumpre o teu ministério. Vá com a tua consciência, o que você acha que é certo, não se deixe derrotar, porque você tem uma consciência de uma coisa, mas isso age em contrário. Não, eu trabalho assim, com o ministério. Eu assumi um pastorado de uma igreja que uma irmã falou assim: pastor, eu vou ser contra o senhor aqui. Eu falei: irmã, mas eu não estou aqui pela irmã, não, estou aqui que Deus me trouxe. Então você vai lutar contra Deus, não é contra mim, não. Mas aí depois ela realmente não aguentou o tranco, né? E, coitada, né? Depois foi muito infeliz no casamento, mas isso não é o caso aqui. Então a gente vê que a gente tem que cumprir a missão da gente, não se deixar abater. Olha, Gideão, que ele coloca aí como herói da fé, você sabe como era que Gideão se considerava? Um zero à esquerda. Quando o anjo fala assim: salve varão valoroso, ele falou: qual é, rapaz, você não sabe quem sou eu, não? Você sabe qual é a minha família, não? Minha família é a menor, a minha tribo é menor, minha família é menor e eu sou o menor. Olha só, ele se achava o menor dos menores, o zero à esquerda. E o anjo disse: não, mas vai nessa tua força. Que força? Qual força? Vai nessa tua força. Que força? Pois é, e Deus trabalhou com Gideão, com as dúvidas dele, o sentimento de fraqueza. Ele teve que fazer um bocado de teste com Deus para poder cumprir a missão. E o escritor da carta aos Hebreus coloca esse homem como um homem de fé. Coloca Sansão como um homem de fé. Então, meu irmão, não olhe para as suas fraquezas, seus pecados, seus vacilos na vida. Olhe para aquilo que Deus pode fazer através de você. Se colocar nas mãos dele. E Davi, não é? Ele menciona Davi, né? Pois é. Sabe o que Davi disse para Saul? Você está perseguindo uma pulga. E a pessoa, você se sentir como uma pulga? Tão pequeno, tão insignificante? Ô Saul, você está perseguindo uma pulga, uma ave, uma perdiz. Por que você faz isso comigo? Eu não sou nada. Davi se sentia assim. Isso está em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga. Pensou o cara com um exército para perseguir uma pulga. Como quem persegue uma perdiz nos montes. Então, às vezes, a gente se sente assim, né? A oposição, as lutas que acontecem, a gente meio que se sente tão diminuído, que às vezes a gente acha que é um zero à esquerda, é uma pulga. Agora, esse outro que eu vou falar para vocês aqui, o cara se sentia um verme. Esse é pior de todos, né? Olha só. Salmos 22, versículo 6.
mas eu sou o verme. Gente, eu pesquisei outras versões para ver se mudava, mas todas elas que eu li, que eu pesquisei, estava verme. Eu falei, mas será que uma não muda? Não fala uma coisinha diferente? A pessoa, quando a pessoa se sente um verme, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Já aconteceu isso com você? Pois é, o homem que escreveu isso foi colocado como herói da fé. É o símbolo do maior rei de Israel. E quando ele fala isso no Salmo 22, ele está se referindo à pessoa de Jesus. A que ponto a pessoa de Jesus foi reduzida por nós? Depois vocês leem o Salmo 22, você vai ver que está falando de tudo o que aconteceu com Jesus ali na cruz. Inclusive aqui que Jesus diz, usa o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então Davi, escrevendo, ele se sente assim, aconteceram tantas coisas com ele, que ele falou, olha, eu sou um traste mesmo, eu sou um verme, primeiro eu sou uma pulga, eu sou uma perdiz, e aqui eu sou um verme. Mas, sabe o que Deus nos diz? Isaías 41:14. Não temas tu, verme de Jacó. Deus vai lá e busca a pessoa do modo que ela está pensando, como é que ela está se sentindo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus diz, olha, para de pensar nisso aí, eu estou pegando você pela mão, você é meu servo, você é meu filho. Eu te redimi. Por isso que 1 João, capítulo 3, versículo 1, aquele versículo que eu não me canso de citar para os irmãos, vede quão grande, substitui a palavra caridade por amor, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você não é verme não, você é filho de Deus. Você é um príncipe, uma princesa, aquele que Deus colocou como herdeiro. Você é um herdeiro de Deus, uma herdeira de Deus. E aí, vamos para Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Deixe de ficar com esse pensamento para baixo, de derrota, de tristeza, de rejeitada, de rejeitado, de ignorado. E lembre-se de que você está sendo colocado entre os heróis da fé, como esses homens e mulheres que se sentiram tão desprezíveis. Eles agora são homens, são mulheres dos quais Deus não se envergonha. E é muito interessante que Paulo, falando sobre a fraqueza dele, sobre o espinho da carne dele, e ele vai dizer em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então sou forte. Aliás, é um versículo que a Bíblia manda dizer assim, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Não permita, irmão, que sentimento de fraqueza, de derrota, derrubem sua vida, sua esperança, sua fé, porque você é uma pessoa de quem Deus não se envergonha, como aquelas pessoas que, em quarto lugar, optaram por uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aí nós temos diversas pessoas que tiveram seus filhos ressuscitados. Só no Velho Testamento nós temos duas mulheres, né? Nós temos a Sunamita e temos aquela viúva que hospedou Elias e que o filho dela morreu e Elias foi lá e ressuscitou o filho dela. E nós temos também a viúva de Naim, que Jesus ressuscitou o filho. Temos a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou. Temos Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro. Agora, essa expressão aí de que receberam, e eles
não foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Existem duas vertentes de interpretação, esse aí, não aceitar o seu livramento. A primeira, até o Russell Chaplin, ele diz que isso aí tem a ver com aquelas pessoas que ressuscitaram, quando Jesus ressuscitou, morreu, se lembram? Que a Bíblia diz que quando houve um tremor de terra, Jesus disse, na tua mão entrego o meu espírito, houve um tremor de terra e muitos corpos de santos ressuscitaram. Então o escritor da carta aos Hebreus entende, aliás, o Chaplin, o Russell, ele entende que essas pessoas depois tornaram a morrer. Tá? Por perseguição. Mas a maioria dos comentaristas, entende que esse livramento era o seguinte, que pessoas que estavam para ser condenadas à morte e que a elas lhes foi proposto que se elas renunciassem à fé, que elas seriam livres, elas não aceitaram porque elas esperavam uma melhor ressurreição. Parece que esse é um pouco mais coerente, não é? Eu prefiro ficar com essa interpretação de que pessoas não aceitaram negar a sua fé, se sujeitaram a ser mortas, porque ainda que Deus tenha livrado outras em outros momentos, nós temos um caso muito interessante na Bíblia, que Pedro e Tiago são presos. E Herodes logo degola Tiago. E guarda Pedro para matar no dia seguinte. E a igreja faz oração durante a noite e de madrugada o anjo vai lá e livra Pedro, mas não livrou Tiago. Assim como Estevão não foi livre, foi apedrejado até a morte. Assim como Paulo foi decapitado também na prisão. Assim como o próprio Pedro também foi crucificado. E a maioria dos apóstolos, a maioria morreu como mártir. Então, houve aqueles que foram livrados, mas houve aqueles que não foram livrados. A importância está em eles permanecerem firmes, independente se houve livramento ou não, para manter a sua fé. Um quinto grupo, ou características daqueles que Deus não se envergonha, são aqueles que foram maltratados e cerrados ao meio. Meus irmãos, olha só. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisão. Verso 37. Foram apedrejados, cerrados. E cerrado ao meio, vivo, para ver se eles negavam a fé. Cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Que coisa, né? Então, essas pessoas que, a despeito de toda perseguição, oposição, perigo de morte, tudo que lhes aconteceu, essas pessoas não abandonaram a sua fé e, por isso, Deus não se envergonha dessas pessoas. Pelo tanto que elas sofreram, permaneceram firmes. E o sexto grupo foram pessoas das quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Pessoas que eram perseguidas e tinham que fugir e se abrigar nesses lugares. Você pode alcançar, meu irmão, a fé que chegou até você, o custo que ela teve. A gente não pode banalizar essa fé. A gente não pode abandonar esse legado desses heróis da fé que passaram para nós. Por isso que logo depois do capítulo 11, no capítulo 12 diz, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está se referindo a esses heróis da fé. E a gente deve prosseguir. Ele fala assim, deixemos
o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta. Notai aquele que sofreu tais contradições contra si mesmo, para que não desfaleçais no vosso ânimo, porque ainda não resististes até o sangue. Então você está sofrendo, meu irmão, está difícil, mas olha, você está vivo, tá? Você não perdeu seus bens não foram confiscados. Você não foi como uma mulher que na carta, nos livros dos Macabeus, quem puder, leia os livros dos Macabeus, que é uma história muito interessante. Esse livro são 2 livros chamados apócrifos, eles têm na Bíblia Católica, 1º e 2º Macabeus. Uma mulher tinha 7 filhos. E os opositores, para ver se eles negavam a fé, começaram a esfolar os filhos dela vivos. E ela dizendo, meu filho, não negue sua fé. Meu filho, imagine uma mãe. Uma mãe diante de uma situação dessa. Então, meu irmão, seu sofrimento, nós não queremos minimizar, não queremos desprezá-lo. Mas olha, aqueles que nos legaram a fé que temos, pagaram um preço muito mais alto do que o que nós estamos pagando. Por isso que fica aqui o nosso desafio, para você também ser uma pessoa da qual Deus não se envergonha. Que mesmo sofrendo, passando por todo tipo de tribulação, você está firme aí. É como diz, estou com Jesus e não abro, né? Fica aqui então meu apelo, meu convite, para que sejamos essas pessoas. Amém?